Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um verso da Palavra de Deus, encontramos no Salmo 69, o verso 6. Assim está escrito: Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Aqui estava um comprometimento do salmista Davi, diante do Senhor nosso Deus. Ele entendeu que, servindo a Deus, desfrutando a bênção de Deus, a direção, a proteção, o livramento, ou seja, a maneira como se conduzia diante do Senhor, e entendendo que não somente ele, mas muitas outras pessoas do seu convívio, à sua volta, e até mesmo à distância, existiam também pessoas que estavam servindo ao Senhor. E se tem uma coisa que não é muito fácil neste mundo, é procurar servir ao Senhor conforme é a vontade dele para a nossa vida. Por quê? Porque este mundo jaz no maligno, este mundo está dominado pelo poder das trevas, há muitos atrativos, há muitos caminhos, atalhos que se apresentam para tentar facilitar as coisas, e para se ter uma vida com Deus, não é com precipitação, não é com correria, não é através de atalhos, existem caminhos firmados e seguros pelo Senhor, pelo qual nós precisamos caminhar, atravessá-lo, e não podemos nos apressar muito, mas também não podemos ficar parados. Nós devemos continuar caminhando, prosseguindo adiante, mas ir até o fim. Porque à medida em que nós queremos adiantar os nossos passos, nós vamos perder muitas experiências que Deus tem reservado para nós. Elas vão ficar esquecidas porque nós estamos muito apressados para atingir determinados objetivos, que fechamos os olhos para as coisas que são necessárias, que fazem parte nessa trajetória, e quando chega lá na frente, nós vamos sentir falta destas coisas e não há mais como voltar, porque elas já ficaram para trás. Já não mais vão se apresentar diante de nós. Então nós vamos ter sérios prejuízos. Mas é preciso, como Jacó falou com Esaú, quando ele estava voltando lá das terras de Labão para encontrar com seu irmão Esaú, e no caminho ele concertou-se com Deus, e Deus preparou um bom encontro entre Esaú e Jacó. Os dois estavam se jurando por conta de precipitações, de escolhas erradas, e isto levou aproximadamente 20 anos de separação entre aqueles irmãos, até que chegou o dia que Deus preparou o encontro deles para que eles seguissem adiante. Ao encontrarem-se, se perdoaram, beijaram-se, abraçaram-se e foram para as terras lá de Esaú, para onde ele estava vindo, para a casa de seu pai Isaque, juntamente com o seu irmão. E Esaú estava então chamando Jacó para que seguisse junto a ele. E Jacó disse a Esaú: pode ir, meu irmão, porque eu aqui tenho gado, eu aqui tenho criança, eu aqui tenho muitas coisas que nós não podemos ir com muita pressa. Então, pode seguir o caminho, que eu vou seguir também, mas eu vou no passo do gado. Ou seja, eu vou de acordo com as condições do povo que está junto comigo. Eu não posso parar, mas também não posso correr, mas posso caminhar. E é o que eu vou fazer.
Vou caminhar. E caminhando, vamos chegar lá. A cada passo, uma nova experiência, uma nova oportunidade, um novo mover de Deus. Muitas coisas acontecem. Aleluia. Na vida de experiência do crente com Deus. Por isso que ele não pode antecipar etapas. Ele não pode pular processos. Ele precisa continuar no caminho. Não importa se ele vai atravessar com sofrimento, com lágrimas, com necessidades. Não importa. O que importa é que este caminho, traçado por Deus, andando na velocidade que Deus determinou, para que ali as experiências se tornem realidades na nossa vida, certamente nós vamos chegar ao lugar em que Deus determinou para que chegássemos com a vida enriquecida de experiências. Hoje nós vemos pessoas querendo correr. Hoje estão no primeiro degrau, amanhã já querem estar no 15º, já querem estar no topo, no último lugar, ou seja, no lugar mais alto, sem terem passado as experiências necessárias para mantê-lo lá. Então esta tem sido a dificuldade. E uma outra coisa, o que li aqui neste verso, Davi reconhecia isto. Nós não vemos Davi correndo, Davi precipitado, não. Davi era alguém que andava de maneira natural, sem correria, mas também sem ficar parado. Ele sempre estava em atividade. E observe quantas vezes ele precisou, nesta caminhada, diminuir os seus passos para entender a voz de Deus e observar a direção que Deus estava lhe dando. Então ele é alguém que traz para nós ricas experiências. Mas por quê? Porque ele viveu estas experiências. Então quem vive as experiências tem autoridade para nos falar. Eu não posso ficar me fundamentando com a experiência das pessoas. Eu preciso ouvir falar de experiências de pessoas, eu preciso ler sobre as experiências das pessoas, mas eu preciso ter as minhas experiências com Deus. Eu não posso viver da experiência de outros, mas eu tenho que ter a minha experiência pessoal com Deus. Você precisa ter a sua experiência pessoal com Deus. Você não pode entregar-se totalmente à experiência de outros e querer que as experiências deles se repitam na sua vida. Isso não acontece. A experiência dele foi dada por Deus para ele. A experiência sua é dada por Deus para você e ela difere de um para o outro. Então, quando nós queremos que as experiências de outros se apresentem diante de nós, para que tenhamos aquela mesma experiência, aquele mesmo sentimento, aquele mesmo direcionamento, aquele mesmo resultado, significa que nós não estamos confiando em Deus para nos guiar e dirigir. E as nossas experiências, elas são colocadas por Deus, para cada um, conforme é a vontade de Deus. Agora, nós só queremos ter as experiências dos outros quando elas forem boas. Experiências de livramento, de vitória, de bênção, de prosperidade, de confirmação. Essas experiências eu quero. Mas quando a gente vai olhar as experiências de sofrimento, de choro, de dificuldade, de falhas, de erro, não, essas eu não quero. Então nós ficamos escolhendo o que é que queremos. E não é assim. Quem serve a Deus não vive pela cabeça dos outros, não vive pela experiência dos outros. Ele pode ouvir a tantos quantos lhe seja possível, ele pode ler tantos quantos forem necessários os testemunhos das pessoas e aprender com eles lições importantes, mas não querer duplicar ou replicar na sua vida a experiência que eles tiveram. A experiência deles foi única. Foi entre eles e Deus. A minha é entre eu e Deus. A sua experiência é entre você e Deus.
Não tem como olhar a experiência do outro para sentir a mesma coisa. Não, Deus não te fez igual a ninguém. Deus fez a cada um de nós como únicos na face da terra. E é o que nós somos. E é a maneira como Deus nos trata, como pessoas únicas nesta terra. Então, as nossas experiências com Deus, elas serão únicas, serão as nossas experiências com Deus. Então, este será o nosso caminho em servir a Deus. E veja o cuidado que Davi teve aqui neste salmo, quando ele diz o seguinte, olha, não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti. Então veja, há muitas pessoas que estão esperando no Senhor. Nós estamos servindo ao Senhor. Se nós cometermos uma falha, um deslize, uma transgressão, um pecado desagradável a Deus, que macule a sua santidade, nós vamos, com o nosso procedimento errado, atingir indiretamente as pessoas que esperam ao Senhor. E eles vão se envergonhar do nosso procedimento. Nós vamos causar-lhes vergonha. E tem sido assim ao longo dos séculos. Quando um servo de Deus não atenta para a palavra de Deus, se descuida no cuidado, na vigilância, e é pego em transgressão, em corrupção, em imoralidade, em tantas coisas ruins e perigosas que este mundo oferece, todos aqueles que servem a Deus levam a culpa. E eles são taxados como se todos fossem iguais. E isso causa vergonha. As pessoas ficam envergonhados. E ele diz então, que não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti. Então, quando é que aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados por minha causa, por sua causa, por nossa causa? Quando nós vivermos e andarmos à luz da palavra do Senhor. Quando nós tivermos o devido cuidado com a nossa vida moral, social, física, financeira, material, conjugal, espiritual, em todos os sentidos da nossa vida, nós precisamos estar atentos, precisamos ser prudentes, precisamos ter cuidado, usar de vigilância, buscar de Deus o discernimento, para não se deixar levar por coisas que poderão nos embaraçar na caminhada e trazer vergonha àqueles que esperam no Senhor. E ele segue dizendo, não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Além de ter o cuidado de não causar vergonha àqueles que esperam no Senhor, o salmista também disse que eles não sejam confundidos por minha causa. Como quem diz, fulano busca a Deus, fulano serve a Deus, fulano tem resposta de Deus, tem experiências de Deus, tem isso, tem aquilo. E faz esse tipo de coisas, eu já não sei o que deva buscar de Deus. Então a pessoa fica variando, fica confundida. Por conta de um comportamento, de um testemunho reprovável de alguém que deveria ter cuidado na sua vida com Deus, para que o seu testemunho, a sua vida, não causasse embaraço e dificuldade a outros. Então observamos aqui 2 pontos. Não envergonhar os que esperam no Senhor. E não permitir que sejam confundidos aqueles que esperam, aqueles que buscam ao Senhor. Então, é nosso dever zelar pela nossa vida de comunhão com Deus, a nossa vida espiritual, o nosso procedimento, o nosso testemunho, para que não sejamos causa que vá resultar em vergonha e confusão no meio do povo de Deus. O próprio Jesus, uma certa ocasião, ele disse, é mistério que venham os escândalos, mas ai daquele por quem eles vierem. Melhor seria amarrar uma pedra de atafona ao pescoço e lançar-se ao fundo do mar, do que causar um escândalo. Ora,
causar vergonha aos que esperam no Senhor, criar confusão aos que buscam a Deus, isso, na verdade, é um escândalo. É algo que não convém a quem serve a Deus. Mas, infelizmente, os dias de hoje, nós vivemos cercados por isso. São lideranças das mais altas em todas as áreas da sociedade, seja ela na área política, na área econômica, administrativa, na área da segurança, da educação, na religião, nas igrejas, em qualquer lugar, isso tem acontecido e com frequência. E quantas vezes aqueles que estão diante de nós para nos orientar, para nos ensinar, muitas das vezes nós descobrimos que eles estão causando vergonha e trazendo confusão ao povo de Deus. E aquele povo que deve ser alimentado, orientado, encorajado e fortalecido com a palavra de Deus e com bom testemunho, eles estão sendo desestimulados a perder a esperança em Deus e a não buscar o Senhor. Porque diz, olha, se fulano diz que é de Deus, faz isso e acontece isso, e estas coisas vêm e nós pagamos a culpa, como é que fica esta situação? Então veja a preocupação que Davi teve. Ele disse, não sejam envergonhados por minha causa, aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Então, eu preciso me precaver para não ser causa de vergonha a quem espera no Senhor. Eles não podem olhar a mim e dizer, olha, você me faz vergonha, porque a maneira como você vive diante da presença de Deus não é a maneira de um verdadeiro cristão. Isso me causa vergonha. Isso mexe com a minha esperança em Deus. E, por outro lado, a confusão, aqueles que buscam o Senhor. Então, veja, duas situações que podem acontecer quando houver o descuido da nossa vida com Deus e do nosso compromisso de fidelidade, lealdade, temor, obediência, sinceridade, honestidade, pureza e verdade. Quando nós entramos por este caminho e seguimos na direção que o Senhor colocou para nós, nós vamos bem, vamos caminhar bem, vamos ser referências de algumas pessoas que vão olhar e ver o nosso procedimento diante de Deus, vão firmar-se, vão se fortalecer em Deus, vão buscar a Deus com mais intensidade, e isto vai trazer glória ao nome do Senhor. Agora, é uma tristeza quando alguém olha para mim e tem vergonha de dizer que é cristão. Olha para mim e tem vergonha de dizer que a sua esperança está em Deus. Olha para mim e tem vergonha de buscar a Deus, porque a mente ficou confusa por causa do meu procedimento irresponsável. Mas eu preciso me orientar pela palavra de Deus. Você precisa se orientar pela palavra de Deus, para que você também não seja motivo de envergonhar os que esperam no Senhor e motivo de trazer a eles confusão, aqueles que buscam a Deus, mas que eles continuem olhando e observando a minha e a sua vida e glorificando a Deus, porque estamos tendo o devido cuidado de servir a Deus conforme a sua palavra nos orienta. E há muitas lideranças atuais no meio religioso que estão trazendo vergonha ao povo de Deus, principalmente aqueles que esperam no Senhor pelo procedimento, pela maneira como anda, pelos bens que adquirem de maneira que não são dignas, e por isso, então, envergonham as pessoas que esperam em Deus, estão trazendo confusão àqueles que buscam ao Senhor, porque eles estão buscando a Deus com luta, com dificuldade, com lágrimas, e as coisas não acontecem. Porque para fulano acontece, para mim não acontece. E quando vai observar, aconteceu de maneira contrária ao propósito e à vontade de Deus. Então é preciso tomar muito cuidado
para não ser motivo de vergonha e de confusão no povo de Deus. Quem tem responsabilidade de orientar e ensinar um grupo, um povo, uma igreja, uma comunidade, deve andar à luz da palavra de Deus. Não deve andar com vanglória, não deve andar com ostentação, não deve andar com mentira, não deve andar com corrupção, não deve andar com imoralidade, não deve andar com engano. Precisa andar com verdade, com pureza, com sinceridade, com lealdade, com temor no coração. Deus abençoe, irmão Leone. Com temor no coração. E o salmista disse: não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Deus abençoe Sidney Silva, Deus abençoe Souza Macedo. Então, veja que grande responsabilidade é a minha e é a sua em servir a Deus e viver à luz da palavra do Senhor, para que ninguém nos aponte como motivo de eles estarem envergonhados. Que ninguém nos aponte por motivo de eles estarem em confusão. Não. Mas que eles possam olhar a nossa conduta, o nosso procedimento, o nosso testemunho e dizer: eu glorifico a Deus pela vida de fulano, porque realmente está servindo a Deus como deve. Mas, por outro lado, nós encontramos estes que realmente nos fazem corar de vergonha, nos enche de confusão. Por quê? Porque não estão vivendo à luz do que a palavra de Deus ensina. Quando nós saímos fora do que a palavra de Deus orienta, nós caímos em transgressão, nós caímos em pecado, em desobediência, perdemos o temor, perdemos a lealdade, perdemos a fidelidade e entramos num caminho totalmente comprometido que vai nos levar fatalmente a um fim trágico e perigoso. É preciso ter muito cuidado. É como eu disse, eu não posso ter a sua experiência, você não pode ter a minha experiência, porque as experiências de Deus na nossa vida são únicas. Aqui é para mim, aqui é para você, e cada um de nós vamos ter as nossas experiências. Agora, nós olhamos a experiência de outros para ver como foi o proceder dele, a maneira como eles conduziram. Para quê? Para aprendermos cada vez mais como melhor nos posicionar diante do Senhor e o que precisamos evitar. Aqui com Davi, nós aprendemos duas coisas a evitar. Não causar vergonha àqueles que esperam em Deus e não causar confusão àqueles que buscam a Deus. Mas que nós sejamos um motivo de alegria e de graça para quem espera no Senhor, que eles continuem esperando, animados e fortalecidos. E para aqueles que buscam a Deus, que a confusão não chegue a eles por nossa conta, mas que eles continuem crendo e confiando em Deus e buscando a todo momento. Porque quem busca, encontra. Deus se deixa encontrar por aqueles que o buscam. E aqueles que esperam no Senhor, diz a palavra, o Senhor lhe renovará as forças. Você vai caminhar, você vai seguir, você vai adiante. Mas não vá com muita pressa. Mas também não fique parado no meio do caminho. Vá na velocidade dos passos que Deus te der, para que você, nesta caminhada, não perca as experiências que Deus separou para realizar na sua vida. Siga, mas siga de modo natural. Não se precipite e não se atrase. Ande na hora certa, no momento certo, na direção certa, e as experiências certas farão parte da sua vida e você será ricamente enriquecido pelo Senhor. E as pessoas testemunharão da tua fé, da tua vida, da tua esperança, da tua busca a Deus. Ela será motivo de alegria e de encorajamento para outros. Pensa sobre isto. Ainda dá tempo. Querendo Deus,